tudo bem? Preparamos um programa muito especial para você no dia de hoje, um programa para falar sobre planejamento. Hoje trouxemos uma pessoa muito especialista na área tributária, Dr. Guilherme José Soares. Lá do Guilherme e Associados, você vai conhecer e você vai saber como planejar a sua empresa e planejar o seu trabalho para você crescer bastante. Preparamos também duas pérolas muito importantes. Seja bem-vindo, está entrando no ar o seu programa, o nosso programa Potencialize Sua Vida. Potencialize sua vida. Hoje, para a nossa entrevista aqui no nosso programa, eu estou trazendo para você o Dr. Guilherme José Soares. Seja bem-vindo, doutor. O Dr. Guilherme é um tributarista com larga experiência para trabalhos com grandes empresas, grandes empreendimentos. E hoje eu quero conversar com você sobre essa questão de você que tem acompanhado o nosso programa, às vezes você quer abrir uma empresa, ou às vezes você está passando uma dificuldade financeira muito grande. Então hoje a nossa proposta, o nosso desafio aqui é poder te dar instrumentos e possibilidades de você trabalhar a questão financeira dentro da sua empresa. É isso mesmo, né, Dr. G? Exatamente. Hoje no Brasil temos uma dificuldade muito grande com relação a como iniciar um negócio em si. As pessoas procuram um tributarista, uma pessoa com experiência, no momento quando elas já estão em dificuldade financeira. Nós temos aquela síndrome do brasileiro atrasado. Então temos que aprender a trabalhar em planejar inicialmente e vermos o perfil do que eu quero abrir. Se o meu negócio está nas minhas expectativas, estudar o ambiente de trabalho. Porque hoje para o contabilista precisa um casamento perfeito entre o advogado, o contabilista e o administrador. Então as pessoas julgam muito hoje no mercado que para iniciar no negócio, primeiro elas têm que enfrentar o desafio, para depois consultar a experiência ou o conhecimento de profissionais habilitados para essa função. O planejamento deve ser, então, antes de iniciar a empresa. Antes de colocar o sonho em prática, é melhor buscar conselheiros. Isso. O que temos que deixar bem claro hoje, para quem nos ouve, é que a questão do profissional hoje iniciar um pequeno, médio ou grande empreendimento não quer dizer que ele não tenha a necessidade ou a carência de ter uma pessoa com conhecimento para estar acompanhando ele. Porque trabalhamos com a cultura seguinte, que um grande rio nasce de um pequeno nascente. Então o pequeno empreendedor hoje, ele vai ser um grande empresário que vai gerar vários empregos e estrutura se ele for bem acompanhado, treinado e gerar para ele uma visão de empreendedorismo. Ele tem que conhecer não somente a parte tributária, porque hoje os empresários eles julgam muito que o erro a carga tributária alta, que hoje representa 35% do PIB, foi constatado em 2010, o crescimento nosso hoje do PIB, 35% equivale à carga tributária. Então isso não é uma justificativa de ter falências igual estamos tendo, de falta de planejamento. Devemos ter o quê? Um planejamento dele saber o que ele quer montar, aonde ele vai montar o negócio, se o produto dele está na hora certa dele lançar no mercado. Com esse acompanhamento e essa visão, não tem um negócio que não dê prosperidade. Ele vai ter uma visão anterior, é o chamado planejamento orçamentário, 12 meses para frente. Para ele saber se ele tem disponibilidade de tempo, se ele vai ter um capital disponível para manter o negócio. Porque ao investir hoje, abrir uma empresa, não significa que você vai ter um retorno rápido. Não existe negócio de retorno rápido. Normalmente uma empresa para te dar uma rentabilidade de 1 ano e meio a 2 anos, para você conseguir tirar dela algum recurso aplicado. Então, um planejamento prévio é necessário também, essa consultoria, esse acompanhamento, essa conversa prévia. Porque às vezes a pessoa quer empreender, ela já acha, não, então já vou começar a ganhar meus R$2.000 agora, vou sair ali, vou vender e vou ganhar meus R$2.000. Mas não é bem assim. Então é necessário esse planejamento e organização. Exatamente. O que ocorre muito no mercado, que muitos clientes nos procuram, nosso grupo lá, é para a questão seguinte: eu quero abrir um negócio para ter resultado. O empresário ele tem que ter a seguinte visão: faturamento o resultado do faturamento não quer dizer que represente lucratividade.
O empreendimento tem um grande faturamento, não quer dizer que ele está bem financeiramente. Nós temos que trabalhar com o chamado lucro líquido de um empreendimento. Se o dinheiro, que o resultado da rentabilidade dele, dá para ele repor o caixa, para ele poder fazer compras a preço mais baixo, se dá para ele fazer um fundo de reserva para as intempestividades que vão surgir no mês a mês dele. Isso não, aí depende muito do analisar. Muitas pessoas falam que isso chega só a um empresário de alto nível. Não, o pequeno empresário, ele tem que abrir um negócio sem depender de viver daquele negócio. E se ele quer viver daquele negócio, ele tem que ter um recurso disponível que dê a sobrevivência dele, até a atividade dele, o empreendimento dele se desenvolver sozinho. E hoje diz que é muito fácil abrir tirar uma CNPJ como microempreendedor individual, né? Quais são as vantagens disso? Bem, o microempreendedor individual, primeiramente, quando você fatura até o teto máximo dele, que é R$6.000 mês, ele pode ter um empregado registrado com a carga de uma empresa do Simples Nacional. É bom deixar claro que o microempreendedor individual é uma etapa anterior ao Simples Nacional. Então ele fatura, mas não paga o imposto igual uma empresa do Simples Nacional. Ele tem os benefícios de ter, a abertura dele não pode ser cobrado taxas. Ele tem o primeiro ano, que é o ano de alvará de funcionamento dele, corpo de bombeiros, os órgãos emitem sem nenhum custo para ele. O contabilista, ele tem em convênio a liberalidade e o dever, que está no código dele, de abrir esse microempreendedor individual gratuitamente. Só que somente ele abrir, sem ter uma orientação para ele vender ou prestar um serviço, não quer dizer que ele vai ter sucesso. Porque no Brasil se cogita muito em abertura rápida do CNPJ. Mas nós temos que preocupar na sobrevivência desse CNPJ. Se essa pessoa realmente está apta a ter um CNPJ no seu nome. Porque os benefícios são ótimos. Só que lembrando que, para uma pessoa ser microempreendedor individual, ela não pode participar do quadro societário de uma empresa, ela não pode ser nem administrador nem representante, ela tem que ser pessoa física. E no momento que ela constitui esse CNPJ, ela pode, dentro de uma lista de atividades permitidas, desenvolver acompanhando o faturamento. E um ponto positivo mais ainda é o serviço ou venda que ela faz para a pessoa física, ela não tem obrigatoriedade de emitir nota fiscal eletrônica, somente quando ela presta serviços ou venda produtos, ou venda de produtos para a pessoa jurídica. Então ela tem um lastro de benefícios que o Sebrae hoje está disponibilizando, divulgando, e que o governo abriu. É um jeito, eu chamo isso, o microempreendedor individual, chama o seguinte: o governo não deu conta de fazer um levantamento nas pessoas informais. E o informal não queria se registrar na tributação para não pagar imposto. E visando o governo, que esse microempreendedor individual que hoje é constituído, a tendência de todo empreendimento é o quê? O crescimento. Então ele está saindo de um benefício gratuito para alcançar o simples, ou posteriormente, através de um planejamento tributário, chegar à empresa do lucro real, presumido. Um simples leva de quanto tempo, então, nessa... Vamos pensar, a pessoa hoje quer começar um negócio e ela vai para o microempreendedor, vamos supor, ele fica ali 2 anos, o faturamento dele está crescendo, ele pode requisitar, então, um simples? Sim, ele pode. O primeiro ponto que temos que analisar é que o microempreendedor individual, existe uma cota de faturamento, que essa cota é 6.000 mensal ou 60.000 anual, podendo extrapolar até 20%. Ou seja, ele pode faturar até 72.000 ano. No momento que ele extrapola isso, no ano seguinte, ele se enquadra ao Simples Nacional. E se ocorrer, então, no caso, uma empresa em que o prestador de serviço ele extrapole dentro do próprio ano os 72.000. Aí a legislação fala que ele vai retroagir no ano e pagar com a carga tributária do Simples Nacional. Então nós deixamos aqui bem evidenciado que simplesmente ser MEI não quer dizer que ele não tem que ter controle. Quando a legislação deixa bem claro, ele não precisa de um contabilista, ela está dizendo para a Constituição, mas ele tem que ter uma orientação sim, uma orientação de como proceder, até quando faturar, porque toda a questão do faturamento, só de deixar de emitir notas, não quer dizer que caracterize ele, que ele pode extrapolar. Existe o extrato bancário da conta bancária dele, ele tem as obrigações no final do ano de fazer uma declaração de pessoa jurídica, que é a DANS. Então a questão da evolução dele passar do microempreendedor para a empresa do Simples, depende do faturamento no ano
E a questão dele de opção também, porque o microempreendedor individual, o governo, ele dá o benefício de você não pagar imposto no momento que você fatura. Só que aos bancos e para o empreendedor, para o empresário que ele quer crescer no mercado, não é às vezes interessante. Porque ele quer buscar um BNDES com recurso maior, ele quer fazer um planejamento para ter uma conta bancária que tenha limite para poder trabalhar. Então, querendo ou não, os bancos eles travam um pouco o microempreendedor individual. Porque o interesse deles é eles passar por simples. Porque da maneira como nós abrimos o MEI, podemos baixá-lo. Precisa-se no momento de 1 hora para você fazer a baixa do microempreendedor individual. O que hoje para baixar um CNPJ normal leva de 3 a 6 meses. Nós vamos continuar com essa conversa aqui agora. Vamos para o intervalo. A gente voltando ao intervalo, a gente continua aqui com o Dr. Guilherme. Você está vendo que é muito interessante, muito oportuna. Então, daqui a pouco a gente volta. Potencialize sua vida. Venha para o Cameló do Moquei, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado das 8 às 14 horas, na Avenida Anhanguera, no Praça A. Chegou a novidade, Ópera Browneria. Vem experimentar o doce prazer dessas delícias. Rua T37, número 2823, Setor Bueno. Fone 62-3241-6246. Na Faculdade Alfredo Nasser tem um modelo de ensino inovador, com professores altamente qualificados. Faculdade Alfredo Nasser, a nossa faculdade. Administração, professor Alcides. Comprometida com o ensino de qualidade, a Escola Silvia Bueno se propõe a fazer da arte de ensinar um modo prazeroso de aprender. Aqui você conta com a educação infantil a partir de 1 ano de idade e seu filho também se beneficia com o ensino fundamental de qualidade até o 9º ano. Novidade? Período integral para o seu filho. Essa é a minha escola. Aqui é tudo muito bom. Escola Silvia Bueno, preparando para a vida. Potencialize sua vida. Voltando agora com o Dr. Guilherme, muitas informações, né? E agora o período de imposto de renda. Dr. Guilherme, muitas dúvidas o pessoal tem com a questão do imposto de renda. Eu tenho empresa, como declarar, o que o senhor pode passar assim, que seria importante para fazer essa declaração e não ter problema ali mais adiante? Bem, o primeiro ponto a ser analisado é quem deve declarar imposto de renda. Então a pessoa que ela faz uma venda de ganho de capital com valor acima de R$35 mil, investiu, ganhou acima de 35 mil, ela tem que declarar. Tem que declarar. Há muitas pessoas falam, por que eu devo declarar? Que é uma pergunta que às vezes a pessoa fala, não sou obrigado, eu tenho que declarar, se eu quiser declarar. O que eu indico e falo sempre para as pessoas é, hoje a sua comprovação de renda é seu imposto de renda pessoa física. Então se você tiver e quiser fazer, é a coisa mais certa, porque é onde você resume seus bens, direitos e disponibilidade financeira. Então a questão de obrigatoriedade está dentro da lei, a questão de agilidade, de poder buscar recursos financeiros a bancos, é uma maneira de você não depender de um contra-cheque, de um decore, de um contador. Porque os bancos, hoje, o primeiro documento para qualquer financiamento e busca é o imposto de renda pessoa física. Então ela tem que levar em conta, se ela tem empresa com movimento, ela tem que declarar imposto de renda. Se ela comprou e alienou bens acima de R$35 mil, ela tem que declarar. Se ela tem valor a restituir, que ela descobre através do recibo que ela recebe da DIF, ela tem que declarar para poder restituir aquilo. E o mais importante também, se deixar de declarar e for obrigatório, a multa é R$ 176,54. Então, ela vai, além dela deixar de restituir, ela paga-se uma multa por não cumprimento da obrigação. Então é importante declarar, fazer uma boa declaração de imposto de renda. E sua equipe está preparada? Estamos, a minha equipe lá hoje é composta por contadores, que é o Grupo Soares Associados. Estamos hoje com filiais em São Paulo, Brasília e parceria com um grupo de advogados em todos os estados. Conte conosco. Se tiver dúvida, nosso telefone é 62-3932-9972. Como você viu hoje, o nosso programa focou muito sobre a questão do planejamento. E o nosso desejo é ver você crescendo e atingindo sucesso. Se você gostou desse programa e se você ainda tem dúvidas sobre o imposto de renda, vamos aproveitar
entra lá no Facebook, na nossa fanpage Potencialize, deixe lá as suas perguntas. Nós podemos marcar uma nova entrevista com o Dr. Guilherme e ele virá também satisfazer as suas dúvidas. Então, fique com Deus. Nosso desejo é que você cresça e atinja o seu sucesso. Potencialize sua vida. A minha pérola para você no dia de hoje tem a ver com planejamento. Você ouviu excelentes dicas do Dr. Guilherme para que você possa atingir o sucesso. Então, primeiramente, se você quer e tem um sonho e quer realizar, coloque ele no papel. Segundo, procure especialistas, pessoas para te ajudar a realizar o seu sonho. Terceiro, comece a planejar um cronograma de ação. Não comece fazendo as coisas primeiro. Primeiro planeje. Aquele que gasta tempo em planejamento, ele tem capacidade, ele tem condição de prever todas as dificuldades. E além de prever as dificuldades, ele tem condição de criar fórmulas para vencer os imprevistos que podem ocorrer para atingir o sucesso. Então, minha pérola hoje para você: gaste tempo em planejamento. Invista o seu tempo em planejamento. Deus assim o abençoará. Esse é o nosso propósito. Potencialize sua vida. Bem, amigos, a minha pérola de hoje tem a ver com um processo super importante, que é, no mundo corporativo hoje, ninguém faz tudo. Na verdade, você precisa se concentrar naquilo que você é especialista. Então, para que você consiga colocar a sua máquina para funcionar, você tem que delegar no contexto interno da sua empresa. No contexto do relacional, você tem que terceirizar, mas tome muito cuidado. Como você viu a entrevista dada pelo Dr. Guilherme, essa área, por exemplo, de imposto de renda, não adianta você terceirizar, não adianta você entregar contratando um profissional que não lhe dê as garantias de competência, de conhecimento das regras, de conhecimento das leis, para que você possa caminhar com segurança. Então, quando você terceiriza ou quando você delega, você precisa checar se você está trabalhando com alguém que é competente para aquilo que você está entregando. Porque senão, a responsabilidade será sua. Que Deus o abençoe. Potencialize sua vida. Como você viu hoje, requer de nós muito planejamento. Um serviço de coach te ajuda a planejar o seu trabalho, o seu sonho, para você atingir o sucesso. E o nosso desejo, o nosso propósito é que você brilhe e cresça cada vez mais. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Fique com Deus.